se sentar, por favor, fiquem à vontade. E o Padre Chico. Os últimos serão os primeiros. Por favor. Muito obrigada. Gostaria de convidar, então, a deputada Márcia Lia para fazer uma fala de abertura. Muito boa noite a todos, a todas. É com muito prazer que nós, aqui da Assembleia Legislativa, recebemos todos vocês aqui na casa. Essa aqui é a Casa do Povo. E é com muita satisfação que a gente faz esse ato solene para homenagear a paróquia Santa Rita de Cássia e o seu pároco, que é o Padre Francisco. Ele tem uma história muito bonita e eu vou pedir licença para vocês para que eu possa falar um pouco sobre a história da paróquia e, na sequência, sobre a história do Padre Chico. A paróquia Santa Rita de Cássia foi instituída por Dom Paulo de Tarso Campos no dia 22 de maio de 1964, durante a celebração de uma missa por Dom Bernardo Bueno Miele, bispo auxiliar de Campinas, no terreno onde seria construída a futura matriz. Na ocasião, o bispo leu a provisão, documento de criação da nova paróquia, já com a nomeação do primeiro pároco, o Padre Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos, o Padre Chico. A paróquia foi instalada em 7 de junho de 1964, com posse do Padre Chico e missa celebrada pelo Padre Claret da Rocha Toledo Pisa, então pároco da Nossa Senhora da Candelária. Agora, o Padre Chico. Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos nasceu no dia 11 de outubro de 1939, portanto, há 80 anos. Em Limeira, sendo filho de Jacinto Maria Cabral de Vasconcelos e Carolina Arruda Vasconcelos. Fez o Seminário Menor da Imaculada em Campinas e Filosofia e Teologia no Seminário Central do Ipiranga, em São Paulo, de 1957 a 1963. Também é formado em Comunicação Social, Jornalismo, pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas. Foi ordenado presbítero no dia 1º de dezembro de 1963, na Catedral Metropolitana de Campinas, por Dom Paulo de Tarso Campos. No ano seguinte, foi nomeado pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, de Indaiatuba, onde construiu toda a história da igreja com a comunidade. São capelas por todas as comunidades da paróquia e 3 casas para acolhimento de crianças carentes, conhecidas como Casa da Providência, erigida pelas irmãs da Congregação Franciscana da Mãe Dolorosa e da qual é presidente. Foi vigário foreano da Forania José de Alchieta, no período de 16 de abril de 1998 ao final do ano de 2000. Esses 55 anos de história em uma das maiores paróquias da região de Campinas são um caso único na Arquidiocese de Campinas. Desde a ordenação do Padre Chico, se impôs o desafio de construir uma igreja baseada na palavra de Cristo, aberta e receptiva. Uma igreja que quebrasse os paradigmas milenares da religião. Por isso, em toda a sua trajetória, esteve envolvido com as causas sociais e se tornou conhecido
pela ousadia de fazer sempre algo diferente para agregar experiências à igreja, por novas formas de evangelizar e por suas iniciativas que vão na contramão do conservadorismo católico. Por vezes, sua postura é tida como autoritária e rebelde, o que o leva a embates nas redes sociais e algum esvaziamento, às vezes, na igreja. Me lembra muito a história do Papa Francisco, né? Que é uma pessoa simples, humilde e que trabalha, de fato, pela palavra de Cristo. Profecia. A história de Padre Chico teve um momento profético em Santa Rita. Em julho de 1959, foi para Santa Rita de Caldas com a irmã Maria da Paz, das Carmelitas, uma das religiosas que trabalhavam no seminário, e foi ungido pelo óleo de Santa Rita pelas mãos do padre Alderige, considerado santo na região. Padre Alderige profetizou: quando você for ordenado padre, será pároco de uma igreja de Santa Rita. E aí, uma frase que vocês com certeza devem conhecer, do Padre Chico: eu posso ter sido rebelde contra tudo aquilo que contraria a vida. Você tem que ser desobediente a algumas leis para ser obediente à palavra de Deus. Você tem que fazer uma opção, ou a lei ou a palavra de Deus. Padre Chico. Muito bom. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre Chico. Muito obrigada, deputada Márcia Lia. Gostaria de registrar a presença do deputado Bruno Ganem, da cidade de Indaiatuba. Muito obrigada, deputado. Dando sequência, então, aos oradores, eu vou agora passar a palavra para o professor Gentil Gonçalves Filho. Por favor, convide o deputado Bruno Ganem para que venha à mesa conosco. Por favor, deputado. Obrigada. Deixa eu pegar uma cadeira. Chicão. Da mesa, né? O senhor pode falar da mesa e o senhor pode falar dali. 18 pessoas. A gente precisa de mais uma cadeira, eu acho. Tem cadeira para o Bruno? Uma cadeira. Conseguiu? Puxar um pouquinho para cá. Pode pôr aqui. Vem mais para cá um pouco. Isso. Bruno, quer vir aqui? Tá bom aí? Então, tá bom. Obrigada, deputada. Então, agora já vou convidar o professor Gentil Gonçalves Filho, professor em filosofia, especialista em ciências da educação e ética, professor na PUC, professor estadual e do SESI de Indaiatuba, presidente do Simprovales e diretor da FEPESP. Muito obrigado. Excelentíssima senhora deputada Márcia Lia, excelentíssimo deputado Bruno Ganem, staff do mandato da deputada, minha querida Fernanda, corpo administrativo que está aqui presente da Casa da Providência, senhores e senhoras convidados, Padre Chico. Com muita satisfação, mais uma vez, rendemos graças pelo jubileu de ametista da paróquia Santa Rita. Ametista significa, né, o jubileu de 55 anos. E também pelo jubileu de prata da Casa da Providência. Deputada, nós somos, né, Araraquara é a sua base política, né? E entre Indaiatuba e Araraquara há uma semelhança, né? Nós somos da terra onde o sol tem calor de amizade, né? Indaiatuba tem como característica receber bem todas as pessoas que lá moram, né? Nós temos muita gente que é nascida em Indaiatuba e temos muitos indaiatubanos de coração que fazem de Indaiatuba um santo ninho de amor, caro e gentil. E Araraquara, né, significa morada do sol. A Fernanda acho que já deve ter dito isso, né? Nós temos algo em comum. Nós temos o bairro mais populoso de Indaiatuba também se chama Morada do Sol. E
direta e indiretamente, tanto a paróquia de Santa Rita quanto a Casa da Providência ajudaram nesta urbanização da cidade de Indaiatuba, mais especificamente na região norte e na região oeste da cidade. Grande parte do bairro Cidade Nova, que nós denominamos Cidade Nova, que era o bairro onde as pessoas mais novas que chegavam na cidade, a periferia, vamos dizer assim, da cidade, esse bairro teve, sem dúvida nenhuma, um papel de desenvolvimento na cidade, graças à construção, há 55 anos, da paróquia de Santa Rita. Há 25 anos, a Casa da Providência foi criada justamente para atender uma população que era menos favorecida na cidade. Então, nós vimos, né, a criação desta Casa da Providência, principalmente com seus trabalhos na questão educacional, na promoção da infância que estava desprotegida e também na questão de difusão dos valores educacionais cristãos. E esta instituição cumpre, juntamente com outras instituições, um papel fundamental dentro do processo educacional, que é justamente de trabalhar as diferenças e evitar as desigualdades. Tanto o Padre Chico quanto essa sua obra-prima máxima, que é a Casa da Providência, ambos lutam pela defesa dos direitos daqueles que são menos favorecidos na cidade. Nós sabemos do seu papel aqui na Assembleia, na defesa daqueles que são menos favorecidos. Infelizmente, em todo o estado de São Paulo e também no Brasil, e isso também se repete em alguns países, nós temos aquilo que hoje Adela Cortina denomina de aporofobia, aversão aos pobres. E a Fernanda bem salientou, né, que muitas das lutas, né, muitas das desavenças, principalmente nas redes sociais que a gente vê hoje, e que o Padre Chico é alvo, são justamente para a defesa e para não haver a discriminação daqueles que têm uma etnia, daqueles que têm uma raça diferente, daqueles que são pobres porque vieram de outra cidade, então evitando a xenofobia, daqueles que são idosos e, portanto, não são mais ativos na sociedade e, portanto, são relegados a um terceiro, quarto, quinto plano dentro da vida das famílias e dentro da própria cidade. Vemos também a defesa dos direitos das mulheres e também das crianças, principalmente das crianças. Posso também dizer que outras minorias, dentro dessa história de 55 anos, foram abordadas direta e indiretamente pelo Padre Chico. Me lembro de uma missa, né, dentro de uma concepção litúrgica chamada Missa da Terra Sem Males, do Pietro Terra e do Dom Pedro Casaldáliga, né? Então, essa experiência foi capaz de despertar nos paroquianos e também nos indaiatubanos a necessidade da gente respeitar os povos primeiros, bem como também outros tipos de defesa que ocorrem na paróquia para serem ouvidos, a população de gênero diferente e outros tantos movimentos. O senhor, Padre Chico, com todo o seu trabalho, incomodou na região muitas pessoas, né? E o seu trabalho de denúncia, né, coincide hoje com um grande evangelizador, também jesuíta, São Francisco Xavier. A Fernanda colocou indiretamente que o trabalho da paróquia foi um trabalho também nas fronteiras, né, de buscar, de experimentar o novo, dentro da concepção do Concílio Vaticano II. E, por tudo isso, terminando a minha fala, eu gostaria de, em nome daqueles que são professores, daqueles que eu convivo no meu dia a dia, os meus alunos e todos os indaiatubanos, de agradecer todo o bem realizado pelo senhor e também
pela Casa da Providência e também pela Paróquia de Santa Rita de Cássia. E que possamos viver e conviver em Indaiatuba por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Obrigada, professor Gentil. Seguindo, então, aqui com a nossa lista de oradores, eu aqui, da onde estou, vou fazer uso da palavra nesse momento. Eu vou pedir a ajuda do companheiro Rinaldo, que vai ali liberar um videozinho daqui a pouco. A gente tinha pensado um roteiro diferente, vocês viram que no começo eu fiquei meio desconcertada, né, para poder formar a mesa, mas por sugestão da Fabi, a gente deu uma mudadinha aqui no programa inicial. Então, agora, na condição, deixando de ser a cerimonialista, vou incorporar aqui a biógrafa, a excelentíssima senhora deputada Marcialia, na pessoa em quem eu cumprimento todos os deputados e as autoridades presentes, aos convidados, a diretora da Escola Santa Rita, Laura Gomes da Cruz, a assistente social da Casa da Providência, Suelen Priscila Diniz Martins, os funcionários da Assembleia Legislativa e do gabinete, a deputada Marcialia, que não foram fundamentais para a realização desse trabalho, Celso Fontana, a Virgínia, todos, a Jô, que não está presente, e o Padre Chico. É com emoção e gratidão que eu ocupo esse espaço, usando essa tribuna, para trazer, em nome dos autores indaiatubanos, essa mensagem que constará nos registros do Parlamento Paulista, parlamento que tive a honra de servir durante 13 anos, local que é carinhosamente tratado pelos funcionários, os meus antigos colegas, como casa. Nessa casa, onde são elaboradas as leis para atender aos anseios do povo paulista, entro agora como testemunha de uma história de vida e devoção a esse mesmo povo, a história da vida do padre Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos, o Padre Chico, que recebe hoje da deputada Marcialia essa merecida homenagem em reconhecimento aos 55 anos de trabalho à frente da Paróquia Santa Rita de Cássia e pela iniciativa de criar a Casa da Providência 25 anos atrás, para funcionar como abrigo, casa que acabou se transformando em um grande projeto educacional e social, atendendo hoje centenas de crianças em parceria com o município de Indaiatuba. Agradeço ao companheiro Hélio Rodrigues por ter sugerido que a deputada Marcialia organizasse esse ato, ainda em tempo de marcar as comemorações do Jubileu de Ametista, ocorridas nesse ano que se encerra. Um ano marcado por dificuldades e grandes desafios, mas tantos sucessos e realizações, que esses momentos sim entrarão para a história de maneira definitiva, não os momentos ruins e as perdas, que sabemos foram muitas. Na condição de biógrafa, tenho a honra de representar os escritores que contam a história das pessoas que mudam o mundo. Tenho que aproveitar para citar o meu amigo querido, que está aqui presente, o Antônio da Cunha Pena, peça fundamental que me ajudou a estar aqui agora ocupando esse espaço. Além da Eliana Belo Silva, que é chefe de gabinete do vereador Alexandre Pérez, é uma escritora indaiatubana que se dedica a contar a história dos personagens que fazem a diferença na Terra do Sol. Eu vou agora pontuar alguns momentos que eu acho que são marcantes na trajetória do Padre Chico, e eu espero que vocês estejam aí todos muito confortáveis na sala dessa Casa de Leis. A Santa Rita, como contou a deputada Marcialia, entrou na vida do Padre Chico como uma profecia. Foi a Santa Rita que deu nome à paróquia, onde ele passou todo o seu sacerdócio, mas outros santos são muito presentes na devotada vida de Chico. Percebemos a presença marcante de Francisco de Assis e Francisco de Paula, outros santos homens que passaram por esse vale de lágrimas que é a vida na terra, lágrimas que não precisam ser de tristeza, mas as lágrimas de alegria, as de felicidade e as de gratidão. O santo Francisco de Paula quase perdeu a visão em sua infância e foi curado pela obra e graça de Francisco de Assis. Essa coincidência aproxima o Chico de Indaiatuba do Chico de Paula, deixando para trás uma vida de... Francisco de Assis dedicou sua vida à reconstrução da igreja, deixando para trás uma vida de riqueza e conforto. Padre Chico foi criado sob o olhar atento da mãe Dona Carolina, uma professora dada aos meandros da política. O menino Kiko esteve presente muitas vezes nessa mesma Casa de Leis, acompanhando a mãe que vinha pedir aos deputados mais recursos para a educação. Portanto, essa luta não é nova, ela já é bem antiga. A personalidade forte de Dona Carolina deixou marcas profundas na vida de todos os seus filhos, ainda mais naqueles que seguiram os caminhos da fé.
Kiko, apelido de Padre Chico na infância, decidiu bem cedo que queria ser padre, inspirado pela trajetória do irmão mais velho, também padre, Sebastião Sérgio. O casal Carolina e Jacinto teve 11 filhos ao todo, 3 deles adotados. Em algum momento de sua vida, Padre Chico não hesitou em abrigar fisicamente, quando necessário, crianças que ficaram sem família. Kiko entrou para o seminário ainda muito menino, com apenas 10 anos de idade. Enquanto pôde, foi uma criança feliz e traz vivo em sua memória os momentos de liberdade e inocência infantil. A profissão da mãe influenciou fortemente a vida dos filhos, uma professora, mas a de Chico em especial. Já na chegada em Indaiatuba, recebeu a obra Lar São Francisco para administrar. Agora eu peço que o Reinaldo, por favor, coloque o vídeo número 2. A Casa da Providência tem uma história concomitante com a história da paróquia, né? Então, quando foi criada a paróquia de Santa Rita, então existia uma obra chamada Lar São Tarcísio, que abrigava meninos. Era da comarca de Itu, né? Aqui não tinha comarca ainda. Então, tinha meninos de toda a região. Eu assumi com a paróquia essa obra, mas depois se tornou inviável porque o patrimônio não era nosso. E a casa precisava de reformas, etc., e não pertencia à obra, nem à igreja, não é? Então aí eu me vi obrigado a entregar as crianças para o juiz quando foi inaugurada a comarca de Indaiatuba. Então o juiz determinou que as crianças fossem devolvidas, né, na região toda de Itu. 2 meninos ficaram sem família, então ficaram morando comigo. Então eu criei os 2, né, praticamente. E posteriormente, então, o judiciário conseguiu legalizar a questão do patrimônio, da área, e foi transformado no IAME, o Instituto de Amparo, né, ligado ao judiciário. Ficou alguns anos aí o IAME, e depois, então, foi transformado em FICA, a Fundação Indaiatubana, não é? E, finalmente, daí o prefeito Flávio Tomé, na época, pediu para a paróquia assumir a obra, né? Que estava também em crise, não é? Então, nós assumimos e transformamos em Casa da Providência, como abrigo. Então, ali era uma situação um pouco promíscua, ali na casa, né? Ficavam meninos e meninas juntos, né? E com todos os problemas. Idade de adolescência. Exatamente, tudo mais. E na época o juiz então pediu que eu desse assim uma assistência paroquial, né? Então uma vez por semana eu passava por lá no domingo, etc, para ver um pouco a criançada. E observando também esses problemas todos, sobretudo a promiscuidade. Até que o prefeito Tony então passou para nós a obra. Então aí nós, primeira providência foi separar os meninos das meninas, né? Então nós alugamos uma casa e depois lá na chácara da paróquia nós construímos uma casa para abrigar as meninas, e os meninos ficaram aqui na cidade. E aí por causa de conflitos legais, né, com o judiciário, porque machucava muito porque as crianças criam um clima de família. E o judiciário vê a lei friamente. Então, às vezes, o que acontecia? O juiz determinava a adoção de uma criança. Então, ele chamava a criança no fórum para audiência, e do fórum a criança já ia embora. Então, os que ficavam lá em casa... Ficavam tristes. Né? Tristes, choravam. Então, aquilo foi criando assim, um estado de espírito muito ruim. Então aí nós decidimos entregar, hoje é a Irmã Dulce, né? Hoje é onde funciona a Irmã Dulce. Isso, então nós entregamos a nossa obra de abrigos para a Irmã Dulce. E ficamos com creches. A
A história da assistência social de Indaiatuba se confunde com a história da Casa da Providência e da Paróquia Santa Rita de Cássia. Esse foi o ano de 1994. Após a fundação da Casa da Providência, uma nova ação paroquial se iniciou na vida do pároco. Trabalhar a criança, além do trabalho paroquial com a família, nas palavras dele mesmo. Padre Chico ampliou a ação da igreja atuando no seio da sociedade. Dentro das atividades da Casa da Providência, a entidade que hoje tem cerca de 200 funcionários, os trabalhos foram se expandindo. A Oficina Santa Paulina, que produz enxoval para as mães carentes, a Oficina de Pães da Santa Rita, um centro de atendimento para crianças e adolescentes que atende no contraturno escolar. Na frente da igreja, o Pastel da Santa Rita vende centenas de unidades por semana, reunindo um batalhão de voluntários e voluntárias que se dedicam à paróquia sob a batuta da devotada Bene, a Benedita Portes de Almeida. Padre Chico é aquele tipo de homem por quem não se passa imune. Ele fala de amor, fala de dedicação, de questões polêmicas, fala sem subterfúgio sobre sexo. Me revelou sem nenhum rodeio que enfrentou tentações de homem, mas manteve-se firme na sua escolha de vida. Me contou que teve certeza da sua decisão e da sua vocação na primeira vez que foi dispensado do seminário. O seminarista Cessé soube que seu destino estava dentro da igreja. Polêmico, fala dos problemas dentro da igreja, e nesse mesmo vídeo do YouTube, para aqueles que tiverem interesse, ele apresenta as suas ideias sobre o comando da igreja. Exerceu o poder sem ser tirano, promovendo o espaço de diálogo entre os representantes da comunidade em assembleias deliberativas. A igreja é o projeto de Jesus que está no Evangelho, e a religião é a maneira como cada um acolhe isso e celebra. Os fanatismos estão nas religiões, não nas igrejas, estando também na Igreja Católica. Padre Chico chega aos 80 anos em plena atividade. Em um país que se despreza a capacidade intelectual do idoso, tem estado à frente da paróquia desde a sua chegada, sem nunca ter se ausentado, mesmo apesar das suas limitações de saúde. Enfrentou diversos transplantes de córnea, passou por cirurgias, mas sempre se manteve presente e ativo. Participou da vida política de Indaiatuba, esteve em manifestações, greves de funcionários, lutou pela melhoria do abastecimento de água, atento à questão da ecologia, muito antes disso virar um tema urgente para a grande maioria das pessoas. Dentro da sua igreja, deixou florescer árvores, plantas, peixes, pássaros, etc. O santuário ecológico ficou conhecido na região, virando ponto turístico na cidade. Celebrar o encerramento do ano que foi comemorado os 55 anos da Paróquia Santa Rita, é, na minha modesta opinião, com o apoio do Celso Fontana, e coroar que comentou que não é comum a Assembleia Legislativa prestar homenagem para paróquias, coroar o trabalho dessa vida do homem que não teve medo de errar e enfrentar as adversidades, os oponentes e os críticos, e não deixou se abater nessa missão. Talvez, nesse momento de sua vida profissional, podemos assim dizer, Padre Chico não esteja vivendo o seu auge, mas a construção e o legado que ele deixa é o que entrará nos anais da história e agora nos anais da Casa Legislativa do Estado de São Paulo. A Casa da Providência é a pioneira na assistência social de Indaiatuba e a Paróquia Santa Rita está consolidada como espaço que abrigou professores que desejavam lutar por uma sociedade mais democrática, artistas que não tinham espaço para se apresentar, os personagens memoráveis como Paulo Borges, que tinha trânsito livre nas missas e na paróquia. Uma igreja que queria ver sua torre chegar ao céu, sendo o ponto mais próximo dele durante anos no município de Indaiatuba, lugar onde os católicos querem habitar pela eternidade, depois de terem construído na terra uma passagem de amor, de caridade, da fé em Cristo. Mesmo que hoje eu não seja nem religiosa e nem católica, durante o curto espaço de tempo que frequentei a comunidade da paróquia de Santa Rita de Cássia, pude testemunhar a maneira acolhedora e generosa com que o Padre Chico recebe seus fiéis e os desafia a viver esses preceitos da igreja fundada por Cristo. Ele nos desafia a sermos melhores, fazendo com que as mensagens das Escrituras Sagradas se transformem em palavras de conforto e crença em um amanhã melhor, que pode começar a ser construído hoje e agora, por que não? Foi esse o legado da sua vida, uma vida de resiliência, de devoção e de dedicação ao próximo. Abençoada Indaiatuba por tê-lo recebido. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agora eu gostaria de convidar, então, o deputado Bruno Ganem para fazer a fala, se tiver vontade.
Bom, boa noite a todos. Vou ser super breve. Na verdade, quero apenas parabenizar de maneira muito especial nosso querido Padre Chico, uma pessoa maravilhosa, não só para Indaiatuba, porque os seus frutos eles vão muito além, e cumprimentar também de maneira muito especial a deputada Márcia Lia pela brilhante iniciativa. Parabéns mesmo. Claro, cumprimentar toda a mesa na figura do vereador Alexandre Pérez e, enfim, que siga essa homenagem. E, mais uma vez, Márcia, parabéns pela sensibilidade. Parabéns para o Padre Chico pela história de vida dele. Muito obrigada. Eu convido agora o Marcos Navarro, presidente do PT de Indaiatuba, professor, administrador de empresas, especialista em economia do trabalho e sindicalismo e docência no ensino superior, diretor da NFAP, Escola Profissionalizante. Boa noite a todos. Muito bom estar presente nesta homenagem ao Padre Chico, né, e também à Casa da Providência, aos 25 anos da Casa da Providência e aos 55 anos da Paróquia Santa Rita, o qual eu faço parte também na minha adolescência. Participei por mais de 10 anos lá, com muito prazer. Meu filho foi batizado lá, o Felipe já tem 28 anos, vai fazer 29 anos, então estivemos presentes, né? Fizemos um curso lá, padrinho, em 4 ou 5 meses, a preparação do batismo. Não sei se mudou, mas hoje eu trabalho na Pastoral do Batismo na Santo Antônio, e foi muito bem plantada a semente. Hoje eu sou um agente de pastoral, sirvo também na minha igreja, porque tive, né, um bom exemplo dos formadores. Eu lembro do Oscar, do Toninho, da esposa, que eram os animadores, e foi muito bom ter esse momento de formação. Saudar também as autoridades, a deputada Marcelinha, parabéns pela iniciativa. Também saudar aí o deputado Bruno Ganem, o vereador Alexandre Pérez, e todas as demais autoridades presentes, e a todos vocês que nos prestigiam. A missão de ser pastor, né? Na verdade, nós temos o Padre Chico, carinhosamente, como também nosso pastor, mesmo que a gente frequenta uma outra igreja, que é a mesma, né? Que é a Santo Antônio, Santa Rita, somos todos católicos, apostólicos, romanos. E a minha esposa, ela ouve a missa lá, participa da Santo Antônio às 7 horas da manhã, e na missa das 9 do Padre Chico, ela também acompanha toda a missa, porque agrega muito valor para os fiéis, a gente ouvir a palavra do Padre Chico. E nessa missão, né, a gente sabe que, como eu comentei, já fiz parte, né, da Igreja Santa Rita. Também já precisei dos conselhos do Padre Chico, né? Eu acho que talvez ele pode até se lembrar. Em um momento eu tinha uma situação que ou eu ficava com a minha esposa ou eu ficava com a minha mãe, porque estava uma briga familiar. E com muita carinho e dedicação do Padre Chico, ele me deu assim, orientação como pastor, e que me estruturou. Ele falou: olha, você já tem filhos? Eu falei: ainda não. Então, quando você tiver um filho, vai acabar essa briga. E foi realmente assim, padre. Então, essa missão de anunciar o Evangelho e denunciar as injustiças, principalmente contra o povo que está sendo oprimido. Isso ele faz muito bem, ele denuncia todas as injustiças de nossa sociedade. Muitas vezes, né, ele é carinhosamente tido como petistas. Então, o PT de Indaiatuba, né, tem muita satisfação quando muitas vezes o senhor é citado como sendo um petista. A gente sabe que o senhor não é, o senhor é um pastor, mas pessoas confundem as coisas. E no caso é que temos a mesma visão de humanidade e queremos as mesmas coisas: a justiça social, a saúde de qualidade, o respeito às pessoas, a educação de qualidade. Então, queremos o melhor para o nosso povo, que o povo tem esses direitos. E estão sendo tirados. Eu queria fazer uma fala também, lembrando das mortes, né? A gente está aqui celebrando uma solenidade, mas não podemos esquecer, né, das condolências para as famílias de Paraisópolis. São pequenas crianças, né, 13, 14 anos, que estavam só se divertindo.
e veio à memória um retiro que eu tive com o Padre Chico, onde a gente falava sobre curtir a vida. E ele nos ensinava muito bem que o curtir a vida, quando você coloca alguma coisa por curtir, né, no vinagre, que vira lá uma coisa que não vai dar mais semente, né? E também fazer aqui a colocação da inversão do papel da PM, que é, sim, de defender a população e não de oprimir e matar. Então, houve, né, essa brutalidade. Então, eu queria citar as condolências para as famílias, né, que lutadas. E colocar também, para terminar, que atualmente nós não temos um mandato, mas que o senhor Padre Chico pode contar sempre com o Partido dos Trabalhadores. E acompanhamos todas as lutas do senhor, que é o que está e sei que irá continuar. À frente, né, como a luta dos pedágios, do qual eu tive na manifestação, o senhor esteve junto, em defesa da natureza, defesa dos direitos dos trabalhadores, por asfalto, por falta de água, que já foi citado aqui por outras pessoas. Então, em todas as lutas que o povo precisa, o senhor está presente. Parabéns e continue assim. Muito obrigada, Marcos. Dando sequência, então, eu gostaria de convidar agora o vereador Alexandre Pérez, engenheiro por Indaiatuba. Som? Está funcionando. Bom, boa noite a todos. Queria cumprimentar a Fernanda, que escreveu essa brilhante obra que conta a vida do nosso querido Padre Chico. Queria cumprimentar o Pedro Ferrari, ex-vereador de Indaiatuba, uma pessoa também muito especial. Queria cumprimentar o Marco Navarro, sempre emotivo, fala com o coração, isso é muito bom, viu, Marcão? Queria cumprimentar a deputada Márcia, que está promovendo esse evento. Parabéns, deputada Márcia, parabéns. Você não imagina o quão é importante essas homenagens para essa pessoa, para esse padre tão querido de Indaiatuba e da nossa região. Queria cumprimentar aqui o meu amigo, o deputado Bruno Ganem, também um jovem que está aí crescendo bastante na política com seus ideais e tem grande futuro, tenho certeza disso. E quero cumprimentar o professor Gentil, que toda semana, ou a cada 2, 3 dias, está no meu gabinete passeando lá, conversando com a Eliana Belo, que é minha chefe de gabinete. Gentil também é uma pessoa muito informada, muito culta, só engrandece a gente estar ao lado dele, viu, Gentil? E queria dizer que o Padre Chico é uma pessoa completamente diferenciada, uma pessoa lutadora, uma pessoa que sempre buscou os seus ideais. Eu conheço o Padre Chico desde muito pequeno, porque o Padre Chico ele tinha uma grande amizade com o meu pai, o engenheiro Vanderlei Pérez, que foi superintendente do SAI, e que uma das suas primeiras grandes obras que ele fez no SAI, que foi o Laboratório de Análises de Água, em 1983, foi lá o Padre Chico abençoar. Lembra, padre? Em 1983, há 36 anos atrás, estava o Padre Chico, eu ainda pequeno naquela época, apesar de ter 48 anos, mas estava lá o Padre Chico. Eu, quando fui superintendente do SAI, alguns anos depois, na minha primeira grande inauguração, a Estação de Tratamento de Esgoto, Mário Araldo Candelo, quem estava lá abençoando, a meu convite? Padre Chico, abençoando aquela obra grandiosa para o saneamento básico de nossa cidade. Aliás, Padre Chico que tem duas coisas que ninguém falou ainda aqui, e eu não podia deixar passar. Padre Chico tem nome de rua em Indaiatuba. Existe hoje, teve um prefeito que passou lá por nossa cidade que acabou nomeando algumas pessoas vivas, porque não pode mais, a lei não permite. E eu acho que é só 3 que restaram vivos ainda que tem nome de rua lá em Indaiatuba, vivos. Eu tenho certeza que o Padre Chico vai ser o último, né? Porque tem muito tempo ainda para essa grande pessoa atuar lá na nossa cidade.
E uma outra coisa é que domingo que passou, o Padre Chico fez 56 anos de sacerdócio. É verdade. Né? Agora no dia 1º, não é isso? No dia 1º, 56 anos de sacerdócio. Padre, deve ser muito gostoso a gente passar momentos, fases da nossa vida, o tempo ir passando, e a gente ser lembrado com alegria, ser lembrado com gratidão, ser lembrado com o coração. E até o Marcos falou aqui, confunde às vezes o padre como militante do PT ou não. Um partido político, ele defende uma ideologia. O Padre Chico, ele defende as pessoas. O partido do Padre Chico são as pessoas. Se tem afinidade com uma ideologia ou com outra ideologia, mas o foco dele são as pessoas. E isso faz com que o carinho que os indaiatubanos têm com o padre seja um carinho completamente diferenciado. Padre, se você tiver que aposentar em um tempo um pouco breve, eu tenho certeza que o senhor não vai parar, não. O senhor vai continuar como pessoa, fazendo coisas maravilhosas e coisas que ainda vão merecer homenagens ainda, padre. Merecer homenagens ainda, porque realmente o senhor é diferenciado. Naquelas 55 anos atrás, fundar uma paróquia, eu tenho certeza que não foi uma tarefa nada fácil. E o senhor com bastante afinco o fez. Eu tenho certeza que fundar a Casa da Providência, 25 anos atrás, também não foi uma tarefa nada fácil. E o senhor foi lá e fez. É lógico que agora, hoje ladeado por pessoas também super dedicadas que estão aqui. Aliás, quero reforçar um convite, padre. Agora em janeiro, eu estarei fazendo um evento no bairro Jardim Pau Preto, que é o bairro que eu nasci, que moro até hoje. E vai ser um evento do aniversário do bairro, 60 anos do bairro. E eu já pedi para o meu gabinete fazer o convite para a Casa da Providência, ainda a Casa da Providência está analisando, espero que dê certo, de ir lá com o seu saboroso pastel, vender, comercializar esse saboroso pastel no evento para angariar fundos para a Casa da Providência. A Volá, que já disse que vai estar presente, parece que a Bolha de Sabão também, e eu queria muito que a Casa da Providência fosse, para que tudo que vendesse lá fosse revertido para a própria Casa da Providência. Mas foi uma das primeiras que eu já pensei, vamos tentar ver se consegue um espaço, uma data, uma agenda para a Casa da Providência. Mas enfim, padre, eu acho que eu já me estendi muito, mas eu quero dizer que eu tenho o senhor aqui dentro do meu coração. Eu lembro, falei do senhor inclusive agora, semana passada, quando a Rádio Jornal inaugurou a sua 106.1 FM, porque a Rádio Jornal era AM, e agora ela conseguiu uma frequência FM. E daí pediram para mim entrar rapidinho ao vivo lá e falar algumas palavras. E eu disse que eu estava muito feliz de estar naquele momento novo da Rádio Jornal, porque aquilo me lembrava quando o meu pai, Vanderlei Pérez, e o meu querido amigo do meu pai, o Antônio da Cunha Pena, foram fazer o programa Clube da Saudade, em substituição ao Padre Chico, que teve que cuidar, acho que, de questões de saúde, se não me engano. E aí ficaram meses lá o meu pai e o Pena, todos os domingos, das 8 da noite às 10 da noite, fazendo o programa em substituição ao Padre Chico, que não era tarefa fácil para os dois, não, porque o Padre Chico já tinha uma legião de fãs ali, e os dois tiveram que pegar a peteca ali e conduzir para não perder os fãs do Padre Chico, entendeu? Então eu lembro que eu ia lá, muito pequeno, em 1984 isso. E, enfim, eu tenho grandes lembranças do senhor, eu tenho um grande carinho para o senhor pode contar comigo sempre, quando for, porque o senhor é diferenciado. E Indaiatuba sabe disso, e os cidadãos sabem disso. E, padre, o senhor tem muito ainda para fazer, o senhor tem muita coisa para produzir, e conte com a gente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Agora eu convido o Pedro Ferrari, ex-vereador, morador de Indaiatuba há 40 anos, atuando nas comunidades eclesiais de base, líder comunitário e membro da paróquia Santo Antônio, militante dos movimentos sociais. Boa noite a todos. Quero, na pessoa da deputada Márcia Lia, cumprimentar a mesa e todos os presentes e fazer
talvez algumas pequenas lembranças da caminhada que a gente teve com o Padre Chico, assim carinhosamente chamado por toda Indaiatuba, né? Em alguns momentos difícil de luta na cidade, de embate político, inclusive. Padre Chico não é um militante partidário, ele é um militante de Jesus Cristo. Ele defende aquilo que Cristo defendeu. Eu gostaria de citar 2 momentos, apesar de nós morarmos distante, a participar de uma outra paróquia. Nós estamos na Zona Norte, na Zona Sul, e a paróquia dele na Zona Norte. Eu me lembro que ainda quando vereador, fomos solicitados, por iniciativa do Padre Chico, que o prefeito Clem Ferrari tinha revogado o decreto de criação de um bairro, do Jardim Morumbi. E a luta foi intensa, mas a gente conseguiu reverter esse decreto, revogando o decreto. Um bairro que ele mesmo tinha instituído, e ele fazendo um decreto revogando o bairro, já tinha moradores, já tinha construção e tal, em benefício de um aras. O Padre Chico deve lembrar muito bem disto, e quem nos acompanhou muito lá foi o senhor Hélio Pelizari. E também um outro momento muito marcante, isto na paróquia de onde eu atuava, e o bairro onde eu morava, que era um grupo de sem-tetos, onde hoje é o edifício Cocais. O Padre Chico estava sempre conosco lá, por inúmeras vezes, e eu me lembro, inclusive, de um embate que ele teve com o secretário de Obras, parece secretário de Serviços Urbanos, o senhor Goliardo Soliani. Estava lá o prefeito, o secretário, e de repente o secretário levantou assim e falou: esse povo não tem que estar aí mesmo não, o prefeito está certo. Aí ele disse assim: quem é você, seu comandante de la merda? Ele não deve nem lembrar disso. O velhinho murchou o bigode e ficou quietinho na dele. Quem é você para dizer isso? Você não está na pele desse povo que está aí debaixo desses barracos. Então, a gente é testemunha de toda essa história. E falando um pouco da Casa da Providência, é bom lembrar também que, um pouco antes de tudo isto, as coisas não foi tão claras, não foi tão simples assim para chegar à mão do Padre Chico. Era uma instituição que se envolveu em corrupção, com desvio e tal, que desvirtuou a sua finalidade, inclusive com a presença de um juiz na diretoria. Então, é bom que fique claro que as pedras foram muitas, mas o Padre Chico abraçou e tirou as pedras do caminho. Tanto é que hoje nós estamos aqui, neste momento, prestando esta homenagem a ele. Com muita satisfação que eu estou aqui, para dar um abraço pessoalmente nele e dizer que o Padre Chico é um exemplo para a cidade inteira. A gente sabe que tem muitas pessoas que deixou de ir à missa, porque eu vou lá, ele fala de política, quando ele estava falando de questões sociais. Mas ele disse assim: eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Esse sempre foi o lema dele. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui parabéns ao Padre Chico, parabéns à Paróquia Santa Rita por esse trabalho que desenvolveu, por todos os paroquianos que abraçaram esta luta junto com o Padre Chico. Parabéns à Casa da Providência. Muito mais que isso,
eu gostaria de dar um viva à Casa da Providência, um viva à Paróquia Santa Rita, através dos paroquianos, e um viva ao Padre Chico, porque é muita satisfação estar aqui presente. E só lembrando, acho que é o único que tem rua ainda com o nome dele, porque um deles era o reverendo Ataíde e o outro era o Dr. Renato Rijo. Então, não sei se tem mais alguém. Padre Álvaro também. Padre Álvaro. Pastor então, Raimundo e Jalma Jurado. Então, tem 4. E a do Padre Chico, por sinal, está no meu bairro. Então, é com satisfação que eu tenho o nome dele lá no meu bairro. Parabéns, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou fazer a leitura agora de um documento recebido do cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Scherer, é isso, gentil? Arcebispo de São Paulo. Recebi e agradeço, prezada senhora deputada Marcialia, recebi e agradeço o convite para o ato solene em homenagem aos 55 anos da Paróquia Santa Rita de Cássia de Indaiatuba. Congratulações pelo evento. O bispo de Campinas, Dom Inácio Miller, também mandou uma mensagem congratulando-se com essa celebração e também enviando um abraço ao deputado ao Padre Chico. E o Gentil, o professor Gentil, tem uma mensagem agora que ele vai colocar para vocês. Ele é portador de uma mensagem. Essa mensagem é do capelão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, o padre João Batista, que também foi nosso colega e cria da nossa paróquia. Eu espero que vocês possam ouvir. Ele mandou pelo WhatsApp. Padre Chico, parabéns pelos 55 anos da Paróquia Santa Rita de Cássia. Parabéns pelos 25 anos da Casa da Providência. Parabéns pelos seus 56 anos de ministério presbiteral exercido com tanto empenho na Igreja de Campinas, na Igreja de Jesus Cristo. Essa data hoje é muito especial para essas homenagens todas, porque hoje é festa de São Francisco Xavier, o grande santo missionário que, antecipando-se ao seu tempo, quis ser missionário no Oriente, num tempo em que ninguém queria ir para aquele lugar que era desconhecido. Então, um santo que rompeu barreiras, rompeu fronteiras para evangelizar. Penso que essa também tem sido a marca do seu ministério, da Santa Rita, da Casa da Providência, romper fronteiras para fazer aquilo que ninguém fez ainda, para criar o novo e pensar aquilo que ninguém pensou. Parabéns, Deus abençoe essa jornada, abençoe a paróquia, abençoe a Casa da Providência, abençoe você no seu ministério, agora também nesse momento especial em que está chegando o Padre Rogério para somar forças no trabalho de evangelização na nossa querida Santa Rita, na nossa Indaiatuba. Um abraço, Chico, parabéns, Deus abençoe a todos. E também uma outra homenagem, né, da nossa amiga. Oi, Padre Chico, boa tarde. Bom evento, viu? Parabéns. A gente tem muito orgulho de tê-lo como pároco aqui na nossa cidade. A gente tem muito orgulho da Casa da Providência, pelos trabalhos maravilhosos realizados com as nossas crianças. Deus que abençoe, viu? E parabéns, o senhor merece. A Casa da Providência também. Um beijo, tchau. Quem é, gentil? Essa é a professora Rita, que também foi nossa contemporânea junto do Juba, Jovens Unidos Buscando o Amor, e também paroquiana da Santa Rita. A professora Rita é a secretária de Educação de Indaiatuba, Rita Trasferetti. Eu gostaria de registrar a participação das mulheres na trajetória da Paróquia Santa Rita e agradecer imensamente a Doralice Volk, porque está presente aqui conosco. Queria pedir uma salva de palmas para ela, porque ela merece. É a sacristã, uma mulher ocupando esse trabalho. E também agradecer muitíssimo a presença da Rita, ex-presidente da Falesp, que também está aqui prestigiando essa noite. E vou agora ler brevemente senhora deputada Marcialia, Dom João Inácio Miller, arcebispo de Campinas, agradece o convite recebido por ocasião dos 55 anos da Paróquia Santa Rita de Cássia de Indaiatuba. Infelizmente, por compromissos assumidos anteriormente, ele fica impossibilitado em comparecer. Dom João Inácio parabeniza a paróquia na pessoa do Padre Chico e a equipe organizadora pela bonita iniciativa. Agora, então, eu gostaria de convidar o Padre Chico para poder fazer uma... Antes.
Ok. A deputada Marcelinha, então, vai fazer uma homenagem para o Padre Chico agora. É uma singela, simples homenagem para a gente lembrar deste dia, Padre Chico. Quer que eu leia? O senhor leia? Eu leio. Eu vou ler os dizeres dessa placa da Assembleia Legislativa de São Paulo. A deputada Marcialia, em nome do Legislativo Paulista, oferece ao reverendo Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos, do Padre Chico, esta modesta e muito respeitosa homenagem pelos 55 anos como único pároco à frente da paróquia Santa Rita de Cássia e suas 21 comunidades, bem como pela idealização e fundação da Casa da Previdência, que festeja 25 anos de benevolência à municipalidade de Indaiatuba. Palácio 9 de julho, em 3 de dezembro de 2019, Marcialia, deputada estadual. Sim. Tirar meu óculos. Abro? Ah, aqui a placa. Aqui, segura. Obrigada. Agora sim. Então, agora, com a palavra, o homenageado, Padre Chico. É claro que a emoção toma conta da gente nesse momento, mas a história está aí. Eu estou chegando no fim dessa história, a primeira que foi contada, desde a origem da paróquia. Então, já foi nomeado o meu sucessor, não é, que a partir de janeiro começa o seu ministério. Mas eu fiz justamente esse pedido para o meu bispo, que o Alexandre assentou aí. Pelo direito canônico, eu seria agora padre emérito. Palavra bonita, emérito, né? Mas traduzindo nos termos eclesiásticos, é sucata, né? Então você vai passar. Então eu pedi ao meu bispo que eu não queria ficar emérito, mas que eu gostaria de continuar trabalhando. Então ele me nomeou vigário paroquial. Quer dizer, eu inverto então agora as responsabilidades. O pároco é o padre Rogério, que já fizeram referência a ele, e eu então fico vigário paroquial, mesmo para fazer a transferência, né, de toda a obra da Casa da Providência, toda a organização da paróquia. Você não faz de uma hora para outra. Então a gente vai repartindo os serviços e vai caminhando. Mas em tudo isso que a gente ouviu aqui, né, para mim foi muito bom até a gente recordar muitas coisas que... Agora, o conde lá do Pedro não foi... A expressão não foi minha, não. Era o apelido dele. Então, a gente passou por esses embates todos na história de Indaiatuba. Então, hoje, fazendo a avaliação, o que eu interpreto? Depois da profecia lá do padre Alderige, não é? E depois também eu pergunto sempre em Indaiatuba, quem que lá de Indaiatuba que matou passarinho com estilingue para aguentar um padre de 55 anos? Então, é o castigo. Mas eu vejo assim, quando eu vim para Indaiatuba, eu vim no momento da crise primeira, de 64. Eu cheguei em Indaiatuba no dia 2 de janeiro, no dia 31 de março, lembra? Então, estourou a Revolução de 64, e a ditadura militar tomou conta desse país. Então, eu passei a ser vigiado, né? Eu tinha 24 anos na época. Aí eu fui fazer o curso de jornalismo na PUC,
Então, os meus passos eram todos vigiados, né? Então, por causa dessa coisa, né? de a gente ter que denunciar. Queimaram lá no meu escritório, na minha sala, né, os documentos pontifícios, queimaram todos os livros que diziam respeito à evolução social. Né? Então era um clima assim, de pânico. Quando chegava alguém do DOPS lá, você tinha que ficar. Né? Mas a gente não arredou pé. Nós não arredamos pé, permanecemos, não nos escondemos, não. A gente sempre mostrou a cara, sem medo de... Sabendo que você lutando pelo povo e pelos pobres, você estava justamente realizando a causa de Jesus Cristo, que veio para isso, né? Veio para que todos tenham vida e a tenham abundante. Então, nesse contexto, hoje eu avalio isso, que no término agora da minha missão, né, porque já estou no ocaso, então a gente vive umas crises semelhantes e até mais, né, mais profundas. Então, ou seja, durante todo o meu ministério, nesses 55 anos, eu tive que tomar uma posição. Eu não podia ficar em cima do muro. Eu não podia ficar fazendo o jogo, né, do oportunismo. Mas você tem que ter uma posição, uma fé, né, uma fé muito sólida aí no caso, apesar dos momentos de desânimo, dos momentos de que às vezes a gente pensava que ia fraquejar, mas a palavra de Deus sempre vinha assim ao encontro da gente. Alguém procurava ali a gente, não é, para pedir para pedir um conselho, uma ideia, qualquer coisa. Então a gente tinha que se reafirmar interiormente, para não ser hipócrita, né? Para não ser fechado. Então isso eu procurei ser fiel, com todos os erros que eu cometi, com todas as falhas, com todas as limitações, mas eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que esteve ao meu alcance. Eu fiz, né, despertei, realizar aquilo que a minha consciência determinava. De modo que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Mesmo hoje, com o esvaziamento da igreja, eu acho que o povo tem direito de ter uma opção. E se a mídia, não é, faz a cabeça do povo, não é, com todos os meios de comunicação, eu tenho ali só o microfone da igreja para poder conscientizar alguém. Então, é ali que é o meu campo de comunicação, de celebração, de convicção. De modo que ali também é que se geraram os conflitos daqueles que fizeram uma opção diferente. E tomara que eles não se decepcionem muito com a opção que fizeram, não é? Então, a gente pede a Deus para que a gente caminhe sempre na busca da harmonia. Mas então, toda a minha vida transcorreu assim, na realização dessa coerência de administrar crises. Crise sobre crise. Agora, crise, na conceituação etimológica da palavra e filosófica, a crise é sempre uma evolução, um desenvolvimento para uma maturidade. Quando você vive uma crise, porque algo mais comprometedor vem aí pela frente. Quando você não tem crise, é porque você se envolveu aí e se deixou levar pela onda, não é? Então, a nossa vida foi sempre crise. E a palavra crise também gera a palavra crítica. Então, a crítica, que é um tratado até filosófico, não é? Então, ela nos ajuda a interpretar a história, a situação, o que está acontecendo, não é isso? Então, nós temos que realmente aceitar a realidade como ela é. O Padre Chico é do PT? Eu não sou do PT, não sou. Como não sou do PDS, não sou da UDEM, não sou de ninguém. Eu sempre digo, eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Agora, se a nossa pregação, se a nossa atitude
faz com que, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores reconheça, e eu tenho lá paroquianos todos que fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Não é porque eu fui procurar o partido, eles procuraram a paróquia, eles procuraram a comunidade, e a comunidade sempre esteve aberta para todos, de direita, de esquerda, não importa. O importante é que o Evangelho seja assumido com responsabilidade e seja comunicado no testemunho pessoal de cada um. Não é para fazer sermão, mas que as atitudes, não é? Que as atitudes coerentes revelem o que Jesus pregou. Quando o pessoal pergunta, né, se eu sou do PT ou não, essa coisa, eu falo, olha, Jesus Cristo não era católico e nunca foi. Não é? E então isso não diminui a religião católica, mas a torna igual a todas as outras, as evangélicas, todas as religiões são iguais. Nenhuma é maior do que a outra, porque Jesus não cometeu essa loucura de fundar uma religião. Não é? Então, ele fundou uma igreja diferente. Igreja é a reunião de todas as religiões. A palavra eclesia, não é? Na língua grega. Então, a igreja é a comunhão de todos os que creem que Jesus Cristo é o Senhor. É Ele que é o Senhor. Ele que é o libertador. Ele que é a causa do nosso trabalho, da nossa missão. Por quê? Porque foi Ele que veio, em nome do Pai eterno, não é? Para solidariamente viver a vida humana. Ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado, claro, não é? Mas sofreu a consequência do pecado, que é a morte. Então, morrendo, ele se fez solidário conosco. E ressuscitando, ele mostrou um caminho novo agora. É o caminho da Páscoa, da ressurreição. E a minha pregação na paróquia tem sido sempre essa. Para vivermos a Páscoa de Jesus, nós temos que ressuscitar todos os sinais de morte que hoje existem na nossa sociedade, na nossa política, toda a exclusão, não é? Toda a execração daquele que não faz parte da ideologia do governo, etc., que está aí. Então, nós temos que ter essa missão, ressuscitar aqueles que estão aí à margem, aqueles que estão na exclusão. E nós não podemos ficar cantando aleluia enquanto essas crianças foram mortas lá no Paraisópolis, não é isso? Então, a gente tem que... A gente tem que viver cada momento, cada situação, para vivermos sempre a coerência da fé. Então, quando você presta atenção nessas coisas, nesses fatos, e você começa, então, a iluminar com a palavra de Deus a história que está acontecendo, para a gente saber o que nós temos que fazer como cristãos. Então, nós temos uma missão, nós não podemos cruzar os braços, não podemos bater palmas para isso que está acontecendo aí. Mas temos que arregaçar as mangas e fazer acontecer um mundo novo, uma sociedade nova, a partir, não é, do acolhimento que nós temos do Evangelho, que é a boa nova. Então, ler e viver o Evangelho à luz dos acontecimentos de hoje, da história de hoje, é você buscar o martírio. Não é? O martírio é você dar a vida, é você derramar o sangue pela causa. E hoje a nossa igreja é chamada para ser a igreja do martírio, porque os nossos irmãos estão morrendo, os nossos irmãos estão sofrendo. Os pobres estão sendo eliminados de alguma maneira, entenderam? Então nós temos que ir ao encontro deles, solidariamente, estender a mão a eles e acreditar naquilo que o nosso grande profeta, o Papa Francisco, tomou como lema da sua missão de Papa. Nós precisamos ser uma igreja pobre para os pobres. Pobre para os pobres e com os pobres.
Ele deu exemplo, está dando exemplo disso, transformando o Vaticano, né, num grande hospital, numa grande sala de acolhimento para trabalhadores de rua, enfrentando aí a hierarquia da igreja, não é? Ele humilhou os cardeais, né, os grandes cardeais da igreja, porque morreu lá um morador de rua, ele mandou colocar no túmulo dos cardeais. Imagine, um cardeal tem um morador de rua do lado, né? Então o Papa mandou que fosse sepultado lá junto com os cardeais. Então são sinais, né, que nós temos hoje de que a nossa igreja realmente é uma presença, a igreja de Jesus Cristo, em cada religião, em todas as religiões, dando-nos as mãos uns aos outros e formando assim, não é? Eu diria, um exército solidário para defender a causa do pobre, da miséria, da exclusão e pregarmos então a comunhão no Evangelho. Eu quero agradecer então essa homenagem. Eu sei que eu não mereço, tudo isso que vocês leram aí faz parte do ministério do padre. O padre que quiser ser padre hoje precisa fazer isso, não é? Então eu procuro passar isso para os meus paroquianos, procuro passar isso para os seminaristas que estão se preparando aí para o sacerdócio, quando eu tenho oportunidade de falar com eles. Nós temos que viver a realidade do povo. Se a minha formação, né, quando a Fernanda falou aí, né, que eu fui convidado a me retirar do seminário, e porque o reitor achava que eu não tinha vocação. Então, o que eu ia fazer, né? E a minha o sinal que eu não tinha vocação era esse. Eu trabalhava na favela de Vila Prudente, em São Paulo. Nós tínhamos um trabalho social lá. Todo domingo a gente ia lá. E um dia, era um domingo à tarde, uma quinta-feira à tarde, melhor, e eu precisava reunir as mães lá da favela, que nós tínhamos lá um trabalho organizando. E eu ingenuamente marquei a reunião lá no seminário onde eu estudava. Então, quando elas chegaram, pusemos lá na sala de visita, mas já viu, né, a mulherada da favela, né, com tudo de fora, aquelas coisas todas, estão entendendo? E a gente estava acostumado. Quando estou no meio da reunião, me aparece o reitor lá na reunião. O que é isso aqui? Ele perguntou. São as mães lá da favela de Vila Prudente. Ah, sim? Né? Você pediu para fazer essa reunião? Eu falei, não. Eu não pedi, mas elas vieram, né? Eu convidei, elas vieram. Eu esqueci de pedir para o reitor, para quem fosse. Então, tudo bem, ele saiu sem falar nada. Então, depois, a partir dali, ele me chama e diz, olha, você não tem vocação para ser padre. Você não tem critérios, e me mandou embora. Aí que eu tive que procurar Dom Paulo de Tarso, né, em Campinas, porque isso foi numa Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, eu me lembro bem que eu estava lá, fui ajudar como seminarista, né, mas como subdiácono na cerimônia de Sexta-feira Santa, na Igreja da Consolação. Era Monsenhor Bastos, que era presidente do São Paulo Futebol Clube. Então, o Monsenhor Bastos é que era o pároco. Então, eu me lembro, quando eu deitei no chão, né, tem aquela prostração da Semana Santa, aí que me veio, que caiu a ficha que eu estava sendo mandado embora do seminário. Então, aí eu chorei, foi interessante porque eu chorei, né? Falei, o que eu vou fazer agora, né? Então, no sábado santo, eu peguei minhas coisas e fui para Campinas comunicar ao arcebispo, Dom Paulo, que eu estava deixando o seminário. Então, fui para Campinas no sábado, falei com Dom Paulo, marquei uma audiência com Dom Paulo, ele me recebeu lá na casa dele, e aí ele me fez uma pergunta, só isso, antes de perguntar, você quer ser padre ou não?
Eu falei, eu quero, mas outros acham que eu não devo, né? Então, falei, então você fica aqui comigo. E foi aí que eu fiz uma outra experiência, então. Daí eu saí do seminário, no primeiro ano de filosofia, e fui terminar a minha teologia, no primeiro ano de teologia. Eu terminei minha teologia vivendo com o povo, ali no bairro da Swift, em Campinas, né? Mas por quê? Porque Dom Paulo mandou que eu trouxesse as minhas coisas para o seminário e ele me fez, então, ficar professor lá no seminário, né, no seminário menor, e me acolheu lá. Então, a partir daí, minha vida mudou. Mudou completamente. Por quê? Porque agora a minha formação, eu tinha os meus formadores, mas não era aquela sistemática de aulas, né? Então, nós tínhamos as nossas aulas, era eu e o Monsenhor Couto, não sei se alguém conheceu o Monsenhor Couto, né? Então, o Monsenhor Couto já estava lá no seminário. Então, Dom Paulo quis que eu fizesse companhia para ele. Então, nós ficamos os dois lá, não é? E os dois fizemos muitos trabalhos ali. Então, nessa época, então, houve uma ruptura minha com a instituição do seminário e uma visão mais realista do mundo, né? Porque aí eu estava agora em contato direto com o bairro, com o que acontecia. Então, hoje eu agradeço a Deus tudo isso que aconteceu. Porque parecia que ia dar tudo errado, etc., né? Então, e só para terminar assim, a questão da profecia de Santa Rita. Então, eu tinha... Quando esse Monsenhor Alderige falou que eu ia ser pároco de Santa Rita, sabe quando uma coisa entra por aqui e sai por ali? Né? Eu era seminarista, não estava nem aí com a história. Fui lá em Santa Rita de Caldas, né? Então aí, o padre tinha lá uma porção de... iam romeiros para lá. Aí a irmã Maria da Paz queria que eu tomasse uma bênção dele. Aí ele me ungiu com óleo e falou que eu ia ser pároco de uma igreja de Santa Rita, né? Fui, terminei a teologia, né, e me ordenei padre no dia 1º de dezembro de 63 e fui nomeado para a igreja de Amparo. E minha mãe era danada. A minha mãe convenceu o bispo de me nomear para Amparo, porque o meu irmão, padre, quando se ordenou, foi para Amparo. Ela queria que eu fizesse o caminho dele, né? E Dom Paulo aceitou e me mandou para Amparo. Ele me nomeou no dia 1º de dezembro. No dia 5 de dezembro, vai fazer aniversário agora, um dos colegas não podia tomar. Nós nos ordenamos em 10 colegas, 10 padres. O último que faleceu agora há menos de um mês, era o bispo de Osasco, Dom Hercílio Turco. Ele se ordenou comigo. Então, um deles não podia assumir o serviço, então falou para o bispo suspendeu todas as nomeações. Né? Os 10 ficaram suspensos para fazer uma reformulação. Na reformulação, o que aconteceu? O Padre Chico ficou sem paróquia. Quer dizer, todo mundo foi nomeado, aí esqueceram de mim. Né? Aí eu fui falar com o bispo, e eu, como que fica, né? Como é que eu vou ficar nessa situação aí agora? Aí que ele me disse, eu vou mandar você lá para Indaiatuba, a família de Dom Paulo era daqui, lá de Indaiatuba, não é? E você vai criar uma paróquia lá, vai ver onde que pode criar essa paróquia. Eu com esse padre Claré, que era o pároco, vimos lá vários bairros, etc., eu queria criar a paróquia lá em Indaiatuba, a igreja de São Benedito, né? Eu falei, vamos criar aqui a paróquia. Daí o padre Claré, o pulo dessa altura, de jeito nenhum, Aí o padre Claré falou, olha, a cidade vai se estender aí pela Cidade Nova. Então, e a gente então foi procurando lá pela Cidade Nova com o padre Álvaro Ambil, que é um dos eméritos aí que tem a rua lá em Indaiatuba. Ele estava comigo, e a gente aí, então, no meio do mato ali, vimos uma cruz, escrita Capela de Santa Rita. Olha isso. Não é?
Então, daí fomos ver do que se tratava. Era aquela organização das oficinas de Santa Rita, né, que tinha ganho da prefeitura um terreno. E as senhoras que cuidavam da obra queriam construir uma capela ali. Então, o padre Carlos Menegas lançou a primeira pedra e colocou na cruz da Capela de Santa Rita, 1957. Né? Então, quando eu vi essa cruz ali, eu falei, bom, isso aqui é terreno da igreja. Né? Então, aí eu dei a notícia para o bispo, né, em abril, que tinha lá um terreno, assim, tem lá uma cruz marcando, deve ser de uma instituição lá da paróquia da Candelária, né? O bispo recebeu a notícia em abril, no dia 22 de maio, ele me cria a paróquia, em cima daquele terreno ali, só com aquela cruz, entenderam? Então, aí fizemos um ranchinho rápido que está lá até hoje, para poder celebrar a primeira missa. Olha o ranchinho aí na tela, aqui, ó, acabou de passar, Padre Chico. Aí tá. Aí Dom Miele estava fazendo visita pastoral na paróquia da Candelária, então ele anunciou a criação da paróquia, quis celebrar lá em cima, então foi tudo de repente, né? E a partir dali começou a nossa história, né? Que culminou agora, então, com a minha nomeação para vigário paroquial, e o padre Rogério, então, assume como pároco no próximo mês de janeiro. E lá, então, nós fizemos um santuário ecológico, porque eu sempre acreditei na ecologia, né, como um projeto de vida, e em vez de colocar imagens, as imagens estão lá, todas num cantinho lá. Em vez de colocar imagens na igreja, eu plantei árvores. Porque, para mim, a árvore é a imagem de Deus. A imagem não é uma imagem de gesso. É vida que tem a árvore, tem a planta. Né? Então, ela expressa melhor a verdade de Deus, que é o Criador. E se as árvores estão lá hoje, é porque Deus cuida delas, né? E nós também, claro. Então, Deus é o autor da natureza. Então, é Ele que nós queremos entregar e devolver à natureza. E nos dias de hoje, quando estão queimando aí a Amazônia, eu acho que a nossa paróquia tem um papel preponderante, né, em denunciar toda a destruição da natureza. As notícias de hoje aí também, né, lá da questão da calota polar, o calor que está vendo. Então, tudo isso para anunciar um fim trágico. Então, nós temos que anunciar a vida. Quer dizer, cultuando a natureza, acreditando na natureza e sinalizando com os pequenos gestos que todos precisamos respeitar essa natureza. Então, eu agradeço a Deus pelos 55 anos. A Casa da Providência, então, foi o braço social, já falaram bastante dela aqui, não é? E o santuário ecológico, então, é a nossa meta agora, né? Da gente, nesse fim de vida, a gente ter ali a natureza como aquela que realmente preserva a vida, conserva a vida, ajuda a gente a viver mais. Eu agradeço à deputada Márcia a iniciativa aí dessa homenagem, agradeço a todos os que vieram, Bruno Ganem, todos aqui, né? Agradeço a presença dos amigos todos e tem que me aguentar um pouco ainda lá, agora como vigário paroquial. Eu só peço que tenham paciência comigo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Chico. Antes de passar a palavra para a deputada Márcia Lia, então, encerrar, eu vou fazer um breve... uma fala assim que não estava prevista, não tem roteiro nem nada. Eu quero dizer umas poucas palavras. Me sinto privilegiada de ser uma mulher que está aqui fazendo
do papel e vocês podem não ver nenhuma relação, quem não sabe pode não encontrar nenhuma relação entre o momento que o Padre Chico está vivendo de encerrar um período com um momento pessoal meu também, que estou começando um novo período na minha vida. Eu fui funcionária da Assembleia Legislativa durante 13 anos e foi um período muito fértil, muito marcante, onde eu encontrei muitos amigos. Eu agradeço demais a presença da Rita aqui, que é uma amiga querida. E aqui é uma casa onde as pessoas podem construir. E a deputada Márcia Lia, que está tendo a oportunidade de ser aquela que está trazendo para cá o trabalho da vida de um homem como o Padre Chico, me deixa muito honrada. E eu fico imensamente... Me sinto privilegiada mesmo, deputada, de estar aqui nesse momento, de ter sido pelas suas mãos que a trajetória do Padre Chico vai ficar registrada aqui nos anais da casa. Queria contar uma historinha para vocês, então, para encerrar, na inspiração do Pena, que é uma pessoa que eu tenho carinho, afeto e um amor sincero. Quando o Pena fez uma entrevista com o Padre Chico, alguns anos atrás, padre, o senhor vai lembrar dessa história, a primeira pergunta que o Pena fez para o Padre Chico, quando chegou, acompanhado do jornalista Sérgio Esquilante, o Padre Chico também é jornalista de formação. E ele perguntou para o padre assim: padre, se o senhor não fosse padre, o que o senhor seria? A resposta do Padre Chico veio seca: eu seria bandido. Então, o papel da Dona Carolina na vida do Padre Chico é muito marcante. E eu perguntei para ele: mas é isso mesmo, padre? Ele falou: é isso mesmo, eu seria bandido. Se não fosse pelas mãos da minha mãe, de ter persistido e de ter me acompanhado, eu não teria chegado até aqui. Então, na Igreja Católica, o feminino esteve muito presente, está presente, né? E na vida do Padre Chico, o feminino também está presente. Deputada, muito obrigada de coração por ter tido essa iniciativa. E agora a senhora está com a palavra para encerrar. Obrigada. Ouvir o Padre Chico é uma pessoa com muita sabedoria, né? Muita sabedoria da vida. Padre Chico, as coisas não são por acaso. O senhor está vendo aquele moço que está lá no fundo? Ele, quantos anos já se trabalha lá na favela? Ele chama Chico também. E ele trabalha na favela de Vila Prudente. Nossa, nós construímos uma capela lá. Que bom. A hora que o senhor falou, ele deu um susto ali. Ele olhou para mim, porque a gente trabalha com algumas comunidades. O Chicão, como é conhecido no nosso gabinete, ele trabalha com muitas comunidades aqui na cidade de São Paulo, a favela da Vila Prudente, a favela do Haiti, a favela do Jacareípe, a favela do Jaraguá, a favela... São tantas, né? Douglas Rodrigues, muitos trabalhos com o pessoal dos movimentos de moradia da cidade, pessoal dos movimentos dos trabalhadores sem terra, trabalhadores sem teto, e a gente roda esse estado de São Paulo todinho, fazendo o que muitos não têm coragem e vontade de fazer, que é estender essa casa. Você tem mídia e tal. Isso. Que bom. A gente ficava lá na paróquia de Santo Emídio. Que bom.
Deus tirou um Chico e colocou outro, não é? Pois é, parabéns, Francisco. O Chicão, como é conhecido, está com a gente há 5 anos, já desde o nosso primeiro dia aqui nessa casa. E a gente faz um trabalho aí nessas comunidades com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, né? E o Chicão aí é o cara que puxa esse trabalho junto com o movimento de favelados, junto com o pessoal da União de Movimento de Moradia. Ele tem um trabalho muito lindo nas comunidades, então é um orgulho muito grande a gente poder saber que a providência divina ela é muito sábia, né? Muito sábia. Então, agradecer, eu já fiquei emocionada, agradecer aqui a Fernanda Otero, jornalista e professora, escritora do livro Torto por Linhas Certas, uma quase biografia de Padre Chico, que foi, na verdade, a protagonista desse evento, né? Foi a Fernanda que nos procurou e que pediu que a gente pudesse abrir as portas dessa casa para essa linda e justa homenagem ao senhor, Padre Chico. E muito me honra poder ter feito essa homenagem para o senhor. Quero agradecer ao professor Gentil Gonçalves Filho pelas palavras, por estar aqui conosco. Agradecer também ao Marcos Navarro, que é o presidente do PT de Indaiatuba. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho. Agradecer ao vereador Alexandre Pérez, agradecer ao Pedro, agradecer ao deputado Bruno Ganem, agradecer a cada um de vocês que está aqui nessa noite, dizer que o senhor vai ficar registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa de São Paulo como sendo uma pessoa extremamente importante para a cidade de Indaiatuba, para a comunidade de Indaiatuba e para o nosso país. A gente vive um momento no Brasil, o senhor falou da ditadura militar, né? Eu era muito pequena nessa época, mas eu lembro de algumas situações da época. E eu acho, padre, que nós vivemos um momento muito crítico no Brasil, um momento onde, se nós não acordarmos para o que está acontecendo, a gente corre sérios riscos de muitos retrocessos. Os retrocessos sociais eles estão postos, não tem dúvida disso, né? E a gente sabe que a democracia também corre perigo, que a soberania nacional corre perigo, mas o nosso mandato e o mandato de muitos companheiros aqui é espaço de resistência, de luta, de trincheira, para a gente poder enfrentar esse momento sem medo, sem receio de dizer as verdades e de fazer aquilo que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Então, parabéns pela sua história de vida, parabéns pelos seus amigos que aqui vieram, todos eles, né? E eu vou querer um dia ir lá na sua igreja para conhecer esse modelo de igreja com árvores. A minha casa, no fundo do meu quintal, eu tenho muitas árvores, porque eu também gosto muito da natureza, dos animais, né? Então, acho que a gente tem muita coisa em comum. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos acompanhe, né? E que a paz dele possa nos acompanhar no dia de hoje e nos acompanhar no resto dos nossos dias. Deus te abençoe, Padre Chico. Amém. Obrigada, uma boa noite a todos. E nós temos um suquinho ali para as pessoas. Ah, foto oficial, tá bom, vamos lá então. Obrigada, gente, valeu, boa noite. Que mundo pequeno, não? O Chicão aqui na noite de hoje. E não era o Chicão que estava escalado para vir, viu, padre? Era outra pessoa. A menina que era para vir.